bom dia. Mateus 7 até 24 até 27. Boa leitura. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Anderson Dias de Abreu. Atualmente pastoreio a Igreja Presbiteriana da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Uma igreja histórica, uma igreja que é federada ao primeiro presbitério do Brasil, o presbitério do Rio de Janeiro, chamado de Primitivo Presbitério, cujo funcionamento começou através de um decreto imperial no século XIX. Olha o quão antigo é o presbitério do Rio de Janeiro. Nós temos a alegria nesta manhã de fazer a nossa devocional diária em conjunto com a SAF de Petrolina, que solicitou já tem um tempo uma devocional, e nós estamos hoje compartilhando tanto aqui no canal da Igreja Presbiteriana da Tijuca, como também disponibilizando na íntegra para a SAF da Igreja de Petrolina. Que Deus abençoe nossas irmãs. Muito obrigado, Sandra, pelo convite. Desculpe o atraso e obrigado também pela lembrança. Queridos, a palavra do Senhor nos convida a Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra do Senhor nos convida nesta manhã a refletirmos. E a reflexão que nós temos diante de nós nesse texto, no pouco tempo que nós temos por ser uma devocional diária, é que nós temos uma dificuldade enorme de colocar esse texto em prática. E a nossa dificuldade está no começo do texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a uma pessoa prudente. Queridos, nos nossos tempos tem sido difícil ouvir as palavras de Jesus. Nós estamos ouvindo alguém que diz que Jesus disse. Nós gostamos de ouvir alguém que vai fazer um tratado sobre o apóstolo Paulo, que vai fazer um tratado sobre Davi, que vai fazer um tratado sobre Calvino, sobre Lutero. E Jesus? Quais foram as palavras de Jesus? O que Jesus fala acerca de perdão, acerca de reconciliação, acerca de casamento, acerca de salvação, acerca da sua volta, acerca do amor, como tratar as crianças, como tratar os idosos, como tratar os adolescentes, como tratar os pais? O que Jesus fala em relação a isso? Infelizmente, ouvir as palavras de Jesus hoje está caindo em desuso, a começar dos próprios crentes, que não querem mais ser discípulos de Jesus. Eles querem ser pessoas cuja identidade de fé é de determinado rito ou de determinado nível ou tipo de teologia. O indivíduo bate no peito para dizer, por exemplo, como eu faço às vezes, sou reformado. E eu sou. Mas antes de ser reformado, eu confesso, eu sou discípulo de Jesus. É um fato. Ou você é mais reformado do que discípulo de Jesus? Deu para entender? Como é que a nossa concepção de saída ela já começa com uma grande dificuldade estrutural? E é curioso que a reforma, o momento da reforma, a execução da reforma, o tempo da reforma, o objetivo da reforma era apontar para as Escrituras, mostrar ao homem a volta às Escrituras. Mas hoje nós estamos defendendo apenas a volta, não a reforma, a um determinado momento da reforma que nos mais apetece. E aí cada um vai ter a sua visão acerca de qual ponto da reforma acha mais interessante e puxar a brasa para o seu lado. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve
estas minhas palavras, as palavras de quem? De Jesus. Quem você mais tem lido nas Escrituras? Todos os textos que não tratam de Jesus são importantes, sim, mas são importantes para que você conheça Jesus. Se não são importantes para o conhecimento de Jesus, eles são apenas para conhecimento geral, válido, porém não se equipara ao ensino que o próprio Senhor Jesus traz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Não adianta ler os evangelhos, ler o Novo Testamento, ler o Antigo Testamento procurando, buscando ali os traços de Jesus. Não adianta nada disso se não colocar em prática. E o evangelho, ele é tão maravilhoso que eu não entendo para colocar em prática. Eu coloco em prática. E quando eu o coloco em prática, eu começo a compreender o porquê que é necessário praticá-lo. Você não tem que entender para praticar. É na prática que você entende. Você não tem que entender porque deve amar o outro para depois começar a amar. É amando que você entende. É perdoando que você entende. É sempre primeiro fazendo, executando a virtude. E depois você chega à compreensão. Queridos, a palavra do Senhor diz que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é um homem prudente. Aquele que não ouve, aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Um homem que não tem senso, ele não tem prumo, ele não tem nível, ele não tem noção. Ele é agitado pelo vento, ele é acometido de qualquer circunstância. Ele gosta de Jesus, mas também gosta muito de Kardec. Ele gosta de Jesus, mas acha interessante Buda. Ele gosta de Jesus e quer atrelar Jesus ao estoicismo. Não tem senso. Não tem nível, não tem prumo, não tem noção, não tem direção, não tem caminho. Esse é o homem insensato. Querida SAF de Petrolina, Igreja Presbiteriana da Tijuca, ouçamos as palavras que vêm do Senhor Jesus e as coloquemos em prática. Porque ouvindo Jesus e colocando o que ele diz em prática, ele diz que nós somos tão somente prudentes. Ouvir as palavras dele e praticar gera em nós prudência. Ouvir estas palavras de Jesus e não as praticar é insensatez. Nesta manhã, neste dia, Deus te vê como alguém sensato ou como alguém insensato? Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Te peço que abençoes a cada um de teus filhos, quer seja da Igreja da Tijuca, quer seja da SAF de Petrolina, quer seja qualquer pessoa que nesta hora participa desta devocional. Abençoa, Senhor, aqueles que ouvem a Tua palavra e as colocam em prática. E dá-nos a bênção de diariamente ter o Senhor como nossa referência do que é um homem de acordo com o Teu Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos. Sandra, muito obrigado. Minha alegria, minha gratidão de compartilhar este texto com a Igreja Presbiteriana da Tijuca e também com a SAF da Igreja Presbiteriana em Petrolina. Deus nos abençoe. Até amanhã ou até outro dia, se o Senhor nos permitir. Paz.